Existem pessoas que conseguem mudar o seu estado emocional sem nem tocar em você. Basta uma frase, um olhar, um comentário mal colocado e pronto. O seu humor muda, a sua energia quebra e seu dia desanda. Agora pensa comigo, se algumas palavras já são suficientes para mudar o que você sente, quem está no controle? Você ou qualquer pessoa que cruza o seu caminho? Esse é o ponto que quase ninguém percebe. O problema nunca foi só o que os outros fazem, é o acesso que eles têm à sua mente. E a maioria vive assim, exposta demais, absorve tudo, carrega tudo, e chama isso de ser sensível, quando na verdade nunca aprendeu a se proteger por dentro. Mas as pessoas mentalmente fortes vivem de outro jeito. Elas não deixam de sentir, elas só não entregam o controle tão fácil. E quando você entende isso, o jogo muda de verdade, porque a partir desse ponto nem tudo entra, nem tudo fica e nem tudo te afeta. O mundo continua o mesmo, as pessoas continuam falando, os problemas continuam existindo, mas você não desmorona mais por dentro, porque a sua paz deixa de depender do comportamento dos outros e começa, finalmente, a depender da sua própria mente. E é isso que você precisa construir. Neste vídeo, você vai aprender 7 princípios que funcionam como um bloqueio real, não para se fechar para o mundo, mas para parar de ser controlado por ele. O primeiro princípio psicológico: o porteiro da sua paz. Nem tudo merece ter acesso ao seu santuário emocional, e é aqui que começa a sua verdadeira evolução. Não quando você reage melhor, mas quando você aprende a selecionar o que sequer merece uma reação. Porque nem toda provocação carrega verdade, nem toda crítica carrega valor, e nem toda opinião merece atravessar a porta da sua mente. Maturidade não é reagir a tudo, é escolher com sabedoria cirúrgica o que entra e o que fica do lado de fora. É entender que responder a tudo não é força, é falta de critério. E muitas vezes o silêncio é a resposta mais inteligente e mais eloquente que você pode dar. Não é que você não saiba o que dizer, é que você já entendeu que nem tudo merece ser respondido. Imagina sua mente como um santuário mesmo, um lugar limpo, organizado, silencioso, onde você constrói suas ideias, toma decisões e encontra clareza. Você permitiria que qualquer pessoa entrasse ali com os sapatos sujos de lama, arrastando sujeira pelo chão, falando alto, desrespeitando tudo ao redor, espalhando desordem, deixando marcas por onde passa? Provavelmente não. Você protegeria esse espaço com atenção, com critério, com presença. Mas é exatamente isso que acontece quando você permite que qualquer comentário, qualquer crítica mal resolvida, qualquer opinião vazia entre na sua mente sem filtro. Marco Aurélio escreveu algo que muda completamente essa percepção. A sua mente terá a forma dos pensamentos que você permitir nela. Ou seja, não é o mundo que define o que você sente, é o que você deixa entrar que constrói o seu estado interno. Cada vez que você reage automaticamente, você abre a porta. Cada vez que você se envolve em algo que não agrega, você permite que alguém ande com sapatos sujos dentro da sua mente. E é assim que a sua paz começa a se deteriorar, não de uma vez, mas em pequenas concessões diárias, quase invisíveis, mas constantes. Aprender a filtrar não é ignorar a realidade, é proteger o seu centro, é entender que a sua paz é um recurso limitado e precioso demais para ser entregue a qualquer pessoa que não sabe nem cuidar da própria mente. Porque quem não tem critério com o que entra, inevitavelmente perde o controle do que sente. Essa é uma das maiores formas de autopreservação que existem. E quando você aprende isso, algo muda de forma prática. Você deixa de reagir por impulso e começa a escolher com consciência. Você deixa de absorver tudo, você deixa de ser invadido e passa a ser seletivo. E a partir desse ponto,
A sua mente deixa de ser um lugar aberto ao caos e passa a ser um território protegido, onde nem tudo entra, nem tudo fica e, principalmente, nem tudo te afeta. A lição mais preciosa desse princípio é que quem controla o que entra na própria mente não só protege a sua paz, controla a própria vida. O segundo princípio psicológico: a ilusão do protagonista. Nem tudo é sobre você. A opinião dos outros é a realidade deles, não a sua. E entender isso é uma das libertações mais silenciosas que existem, porque você deixa de carregar um peso que nunca foi seu. Talvez você já tenha passado por isso. A pessoa chega fria e você automaticamente assume a culpa. Um grupo te ignora e você já começa a se questionar, a se diminuir, se pergunta: o que eu fiz de errado? Mas aqui está o ponto que muda tudo. A esmagadora maioria do comportamento das pessoas não tem absolutamente nada a ver com você. Tem a ver com o que elas carregam, com inseguranças que elas não resolveram, com frustrações que elas não elaboraram, com dores que nem sabem explicar, mas que aparecem na forma como tratam os outros. Pessoas vazias provocam, pessoas frustradas criticam, pessoas inseguras atacam. Não porque você merece, mas porque elas não sabem lidar com o que sentem. Agora, pensa em situações simples. Alguém responde seco com você no trabalho. Você passa horas pensando naquilo. Alguém não demonstra o mesmo interesse que você. E no mesmo instante, você começa a duvidar do seu valor. Alguém te ignora em um momento e você transforma aquilo em rejeição pessoal. Percebe o padrão? O que veio de fora vira algo interno. É como se alguém jogasse algo na sua porta e você pegasse aquilo e levasse para dentro da sua casa. Epicteto já dizia que as pessoas agem conforme aquilo que acreditam ser verdade. E muitas vezes o comportamento delas não é sobre você. É sobre a forma como elas veem o mundo e sobre o que está desorganizado dentro delas. Quando você não entende isso, você vira uma esponja emocional. Absorve tudo, carrega tudo e passa a viver com emoções, tensões e frustrações que nunca nasceram em você. Mas quando você entende esse princípio, algo muda de forma prática. Você começa a separar, você deixa de ser uma esponja emocional. Você observa, sem internalizar. Você escuta, mas não se contamina. Você vê, mas não traz para dentro. E isso te dá uma liberdade silenciosa, porque você deixa de carregar o que nunca foi seu. É como tirar uma mochila pesada que você carregou por tanto tempo que já tinha esquecido como era andar leve. E a partir daí, sua vida muda. Não porque as pessoas ficaram melhores, mas porque você parou de transformar o comportamento delas em um reflexo do seu valor. Quando você entende que nem tudo é sobre você, você recupera algo essencial. A sua paz deixa de depender do que os outros fazem e volta a depender de você. O terceiro princípio psicológico, o mapa das suas fraquezas. Preste atenção nisso, porque aqui está uma das verdades mais desconfortáveis e mais libertadoras ao mesmo tempo. Aquilo que te afeta revela aquilo que ainda te controla. Nada te atinge com força sem encontrar algo dentro de você que já estava sensível. Se uma crítica te desmonta, talvez ela tenha tocado exatamente em uma insegurança que você tenta esconder até de si mesmo. Se a opinião de alguém te desestabiliza, talvez ainda exista dentro de você uma necessidade silenciosa de aprovação. Pense em situações simples do dia a dia. Alguém questiona o seu trabalho e você passa o resto do dia remoendo aquilo. Alguém faz um comentário irônico e você não consegue esquecer. Um olhar, um julgamento, uma risada, uma frase mal colocada. E pronto, seu estado interno muda completamente. Agora observa com honestidade. Foi o que aconteceu ou foi o significado que você deu ao que aconteceu? Epicteto ensinava algo que poucas pessoas realmente entendem.
não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. O problema não está na crítica. Está na interpretação que transforma a crítica em ameaça. Não está na opinião, está na forma como você associa aquela opinião ao seu valor. É por isso que duas pessoas podem ouvir a mesma coisa e reagir de formas completamente diferentes. Uma ignora e segue em frente. A outra se abala, se fecha e se questiona por dias. O evento é o mesmo. O que muda é o que existe dentro de cada uma. Um estoico abraça cada acontecimento como uma oportunidade de evoluir, um teste de controle do próprio estado mental. Por isso, nessa semana, em vez de reagir automaticamente, comece a observar. Sempre que algo te atingir com força, não corra para fora. Olhe para dentro. Pergunte com calma: o que exatamente isso tocou em mim? Porque aquilo que mais te incomoda nos outros, muitas vezes, revela aquilo que você ainda não resolveu em si. O gatilho deixa de ser um ataque e passa a ser um sinal. Um sinal de que existe algo ali pedindo atenção, não julgamento, pedindo consciência, não reação. E quando você começa a usar esses momentos como ferramenta de autoconhecimento, o que antes te desestabilizava passa a te fortalecer. Porque você para de lutar contra o mundo e começa a entender a si mesmo. E no fim, essa é a chave. O que não é resolvido dentro sempre será ativado fora. Às vezes, você não assume um trabalho maior, mesmo sabendo que é capaz, e diz para si mesmo que ainda não é a hora. Tem momentos que você aceita menos em um relacionamento só para não correr o risco de ficar sozinho. Ou quando seu cérebro desliga o interesse no meio do caminho e mais um projeto fica para trás. Você pode olhar para tudo isso e pensar que é o momento, que é a situação, que são as pessoas, mas não é. É algo dentro de você ainda desorganizado, ainda não resolvido, ainda pedindo atenção. E enquanto isso não é visto com clareza, a vida não muda de verdade. O mundo é seu maior espelho, e quanto mais você se fortalece internamente, mais a sua realidade começa a refletir quem você está se tornando. O quarto princípio psicológico: equanimidade, o centro inabalável. Você não perde o controle de uma vez. Você perde aos poucos. Perde quando eleva o tom sem perceber. Perde quando entra em uma discussão que nem precisava acontecer. E quando você vê, já não está mais no comando. Agora pensa em quantas vezes isso acontece no seu dia. São coisas pequenas, mas que vão se acumulando, e cada uma delas puxa um pouco da sua energia, altera um pouco do seu estado, desorganiza um pouco da sua mente. No fim do dia, não foi um grande problema que te desgastou. Foram várias pequenas perdas de controle, e é exatamente por isso que a calma é uma das formas mais raras de poder. Porque ela não aparece no momento fácil. Ela aparece quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. Alguém te confronta. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser alguém próximo. O tom muda, a energia muda e, de repente, você sente aquele impulso imediato de responder. Sua mente acelera. Seu corpo reage. Você já começa a montar argumentos antes mesmo de escutar completamente. E aqui acontece algo que a maioria não percebe. Nesse exato instante, você tem duas opções. A primeira é reagir como sempre reagiu. A segunda é segurar por um segundo e escolher. Esse segundo é onde mora o controle, e a maioria das pessoas não sustenta esse segundo. Elas respondem antes de pensar, falam antes de entender, reagem antes de escolher e depois tentam consertar o que já foi dito. Mas quem desenvolve a calma opera diferente. Essa pessoa não perde esse segundo, ela cria espaço, ela escuta até o final, ela percebe o que está acontecendo dentro dela antes de agir fora. E isso muda completamente a dinâmica da situação, porque calma não é lentidão, é precisão.
É a capacidade de não se mover no ritmo do ambiente. Enquanto tudo acelera, você mantém o seu tempo. E isso te coloca em uma posição completamente diferente. Sêneca dizia que o homem que se irrita com facilidade se torna escravo de qualquer provocação. Percebe a profundidade disso? Se qualquer coisa consegue te tirar do eixo, então qualquer coisa tem poder sobre você. Mas quando você mantém a calma, você quebra esse ciclo. Você não se entrega, não reage no automático, não perde o controle da sua própria resposta. E isso é força real. Agora vamos para uma situação ainda mais clara. Você está em um ambiente de pressão. Um erro acontece. Alguém precisa ser responsabilizado e isso faz o clima mudar. Nesse momento, existem dois tipos de pessoas. A primeira entra na tensão, se defende, se explica, tenta provar algo, aumenta o tom, se perde na necessidade de controlar a situação. A segunda observa. Ela entende o contexto, não se apressa, não se precipita, não entra na emoção coletiva. E quando fala, fala com clareza, sem excesso, sem desespero, sem necessidade de provar nada. E essa pessoa muda completamente o ambiente, porque calma não é só proteção interna. Ela reorganiza o externo quando você não se altera, o ambiente desacelera. Quando você mantém clareza, o caos começa a se dissipar. A calma tem esse efeito silencioso. Ela não faz barulho, mas muda tudo. E aqui entra um ponto que separa quem entende disso de quem apenas tenta aplicar. A calma não nasce no momento da pressão, ela é construída antes. Ela é construída na forma como você lida com pequenas frustrações. No trânsito, na fila, no problema que surgiu do nada, na expectativa que não se cumpriu. Se você perde o controle nessas pequenas situações, você está treinando sua mente para reagir, e uma mente treinada para reagir não sustenta estabilidade quando realmente precisa. Marco Aurélio sabia disso. Mesmo sendo o homem mais poderoso de Roma, ele escrevia constantemente para lembrar a si mesmo de manter a mente firme. Não porque o mundo era calmo, mas porque ele decidiu ser. E isso é o que muda tudo. Porque quando você desenvolve essa calma, você não depende mais do ambiente para se manter estável. Você leva estabilidade para o ambiente, você entra em lugares tensos sem se contaminar. Você lida com pessoas difíceis sem se desorganizar. Você enfrenta problemas buscando soluções, sem se sentir arrastado por eles, e isso te dá uma vantagem absurda. Enquanto outros estão reagindo, você está pensando. Enquanto outros estão se defendendo, você está entendendo. Enquanto outros estão se desgastando, você está se posicionando. A partir daí, seus resultados mudam, porque a maioria das pessoas não perde por falta de capacidade, perde por falta de controle emocional, perde porque fala na hora errada, age no impulso errado, responde no momento errado, e pequenas decisões impulsivas, repetidas ao longo do tempo, criam grandes consequências. A calma interrompe esse padrão. Ela te dá tempo, tempo para pensar, tempo para escolher, tempo para agir com consciência. E esse tempo é tudo, porque é nele que você deixa de viver no automático e começa a viver com intenção. Mas existe um detalhe importante. Calma não é ausência de emoção. Você continua sentindo, continua percebendo, continua entendendo o que está acontecendo. A diferença é que você não se torna refém disso. Você não é arrastado pelo que sente. Você observa, filtra e decide. E essa capacidade muda completamente a forma como você vive. Porque no fim, não é o caos que te derruba, é a falta de controle sobre como você responde a ele. E quando essa calma se torna parte de você, algo começa a acontecer naturalmente. Você para de entrar em conflitos desnecessários. Você para de se desgastar com coisas pequenas.
Você para de perder energia onde não existe retorno e começa a direcionar essa energia para o que realmente importa. E isso, ao longo do tempo, constrói algo que pouca gente consegue construir: consistência, porque quem vive reagindo oscila, quem vive com calma sustenta, e quem sustenta sempre vence quem apenas reage. Você pode começar a desenvolver a calma que não pode ser quebrada. E quando você atinge esse nível, você aprende que nada do lado de fora tem poder suficiente para desorganizar o que você construiu dentro. E é isso que te torna, de verdade, inabalável. O quinto princípio psicológico: o vazamento de autoridade. Essa necessidade incessante de se justificar, de convencer a todos, de ter sempre a última palavra, não é força, é uma armadilha. Pessoas emocionalmente fortes já entenderam isso. Quem vive para se explicar, na verdade, está preso à gaiola da opinião alheia. E essa é uma prisão perigosa, porque não é visível, mas limita cada decisão. Você começa a medir palavras, ajustar comportamentos, recalcular atitudes, tudo para evitar julgamento, tudo para manter aceitação. Agora imagina essa cena com clareza. Você com um microfone na mão, o tempo inteiro tentando explicar a sua vida para uma plateia que nunca pediu explicação nenhuma. Você se vê justificando decisões simples, explicando por que mudou de emprego, por que escolheu tal caminho, por que se afastou de tal amigo. Você explica por que não respondeu uma mensagem, por que decidiu ficar em casa, por que não aceitou um convite, por que mudou de ideia. Coisas pequenas, do dia a dia, que deveriam ser naturais, começam a virar justificativas. E quanto mais você explica, mais parece que precisa continuar explicando, porque não é mais sobre clareza, é sobre aceitação. E enquanto você fala, tentando ser compreendido, a maioria nem está ouvindo. Alguns estão distraídos, outros já decidiram discordar antes mesmo de você terminar. E tem um detalhe ainda mais duro: existem pessoas que não querem te entender. Elas querem apenas te enquadrar na visão que já criaram sobre você. E não importa o quanto você explique, você nunca vai caber ali. Continuar falando, continuar se explicando, isso não te fortalece. Isso te condiciona. É como treinar a sua mente todos os dias para depender da aprovação externa. Como se cada decisão sua precisasse passar por um tribunal invisível antes de ser válida. A aprovação nunca é estável. Hoje você é aceito, amanhã é questionado. Hoje você é validado, amanhã é criticado. Você começa tentando evitar conflito e termina ajustando quem você é para caber no olhar dos outros. Você começa com boas intenções e termina perdendo sua identidade. Guarde isso com clareza. Nem todos precisam te entender, nem todos precisam concordar com você. Isso não diminui em nada o valor das suas decisões. A sua paz não pode depender da aprovação de quem não vive a sua vida. Quem precisa se aceitar é você. Os estoicos entenderam isso com precisão. Epicteto ensinava que quem depende da aprovação externa nunca será livre, porque sempre estará vivendo sob o julgamento de alguém. Liberdade não é ser compreendido por todos. É não precisar ser compreendido o tempo todo. Quando você para de tentar convencer o mundo, você começa a se posicionar para si mesmo. Você deixa de gastar energia provando e começa a usar essa energia construindo. E é aqui que você começa, de fato, a abrir a porta da gaiola. Porque a pessoa que desenvolve força interna não sente necessidade de explicar cada passo. Ela não constrói a própria vida em função da opinião alheia. Ela entende que ser mal interpretado faz parte, que nem todos vão concordar, e que isso não muda a direção dela. Ela não vive tentando parecer coerente para os outros. Ela vive sendo coerente consigo mesma.
E isso gera um tipo de segurança que não depende de aplauso, nem é abalada por crítica. A sua energia mental é limitada. E cada explicação desnecessária é um gasto invisível dessa energia. É tempo, foco e clareza sendo drenados para sustentar percepções que, na maioria das vezes, já estão definidas e não vão mudar. E enquanto você está ocupado explicando sua vida, você deixa de viver a sua vida. No fim, não é sobre fazer os outros entenderem você. É sobre você não precisar se justificar para existir da forma que escolheu. Porque quando você solta o microfone e para de explicar sua vida para todo mundo, algo se reorganiza dentro de você. Você para de buscar aprovação e começa a sustentar direção. E é nesse momento que a sua postura muda. Não porque você falou mais, mas porque você deixou de precisar falar o tempo todo. O sexto princípio psicológico: o código do respeito. Existe uma coisa que a maioria das pessoas não percebe, mas vive sentindo o efeito dela todos os dias. A forma como as pessoas te tratam não é definida apenas por quem elas são. É definida, em grande parte, pelo que você permite. Você ensina as pessoas como te tratar e isso pode ser desconfortável de aceitar. Porque é muito mais fácil olhar para fora e dizer: as pessoas são assim, ninguém me respeita, ninguém me valoriza. Mas a verdade é mais profunda. As pessoas testam limites o tempo inteiro. Nem sempre de forma consciente, nem sempre com intenção ruim, mas testam. No tom de voz, na forma de falar com você, na liberdade que tomam, no espaço que ocupam na sua vida. E a cada teste, você responde de alguma forma, e cada uma dessas respostas ensina algo, ensina o que é aceitável, ensina até onde podem ir, ensina como você se posiciona. Agora pensa em situações simples do dia a dia. Alguém te interrompe constantemente e você nunca diz nada. Alguém te pede coisas que invadem seu tempo e você sempre aceita. Alguém fala com você de forma desrespeitosa e você releva, para evitar problema. Nada disso parece grave no momento, mas essas pequenas permissões vão construindo um padrão. E com o tempo, esse padrão vira comportamento. As pessoas passam a agir com você da forma que você permitiu desde o início. E é aí que nasce aquela sensação de ser desrespeitado, desvalorizado ou invadido. Não porque as pessoas mudaram de repente, mas porque o seu limite nunca foi claro. Limites não são sobre afastar pessoas. São sobre revelar quem elas realmente são. Porque pessoas que respeitam você, respeitam seus limites. E pessoas que só estão por interesse, conveniência ou controle, se incomodam quando esses limites aparecem. É por isso que muita gente evita estabelecer limites. Não porque não sabe como fazer, mas porque tem medo da reação. Só que existe um custo alto nisso. Você mantém a pessoa, mas perde a si mesmo. O preço emocional cobrado a longo tempo é muito maior. Quando você finalmente percebe, já está vivendo uma vida onde seu tempo, sua energia e sua paz estão sendo constantemente invadidos. Os estoicos entendiam isso com muita precisão. Epicteto ensinava que se você não define a forma como quer viver, alguém vai definir por você. Isso se aplica diretamente às relações. Se você não define como quer ser tratado, o mundo decide. E o mundo não decide com base no seu valor, decide com base no seu comportamento. Por isso que um não dito com clareza tem mais valor do que 10 sim ditos por medo. Porque o não posiciona, o sim por medo enfraquece. Quando você começa a estabelecer limites, algumas pessoas vão se afastar. Mas grave isso. Relações saudáveis não se constroem com concessão constante, se constroem com respeito mútuo. E respeito começa quando você respeita a si mesmo. Observe hoje onde você está dizendo sim, quando deveria dizer não. Observe onde você está cedendo por medo. Observe onde você está permitindo algo que no fundo te incomoda.
E aos poucos comece a ajustar isso, sem agressividade, sem culpa, sem necessidade de justificar demais. Apenas com clareza, porque no fim, a forma como você se posiciona ensina exatamente como o mundo vai te tratar. O sétimo princípio psicológico: a estabilidade absoluta. A sua paz depende da sua mente e não das circunstâncias. E talvez o maior segredo de todo esse vídeo seja esse: a sua vida, assim como a minha, nunca vai parar de apresentar desafios. Sempre vai existir alguém difícil, sempre vai existir uma crítica inesperada, sempre vai existir um imprevisto que quebra o seu planejamento. E se a sua paz depender disso parar de acontecer, você nunca vai ter paz. Esse é o ponto que quase ninguém entende. A maioria das pessoas acredita que paz é quando tudo está dando certo, quando ninguém critica, quando nada sai do controle, quando o dia acontece exatamente como foi planejado. Mas isso não é paz, isso é sorte momentânea. A sua paz não depende das circunstâncias, ela depende da sua mente e isso muda tudo. Pense em uma situação comum. Você acorda bem, começa o dia produtivo, as coisas estão fluindo, até que você recebe uma crítica dura do seu chefe. Aquilo entra. Você pensa, repassa, interpreta e de repente o seu estado muda. O problema não foi o que aconteceu, não foi ter aberto aquele e-mail, ter lido aquela crítica pesada, foi o espaço que isso ganhou dentro de você. Outro exemplo: você planeja seu dia inteiro, organiza suas tarefas, está focado. Aí surge um imprevisto, algo sai do controle. E em poucos minutos, você já não está mais presente. Está irritado, frustrado, tentando mentalmente consertar algo que já aconteceu. Percebe o padrão nessas duas situações? Não é o evento que te tira do eixo, é a forma como você reage ao evento. Os estoicos entenderam isso com uma clareza que até hoje pouca gente aplica de verdade. Epicteto ensinava algo simples, mas extremamente poderoso. Algumas coisas dependem de nós, outras não. E quando você tenta controlar o que não depende de você, você se desgasta, você se frustra, você perde energia. Mas quando você volta o controle para o que realmente é seu, sua percepção, sua interpretação, sua resposta, algo muda imediatamente. Você deixa de lutar contra a realidade e começa a operar dentro dela com inteligência. E aqui entra uma imagem que explica tudo. Imagine que a sua mente é como um lago. Quando o lago está agitado, qualquer pequena pedra que cai cria ondas grandes. Tudo parece maior do que realmente é. Tudo parece mais intenso, mais urgente, mais pesado. Mas quando o lago está calmo, a mesma pedra cai e quase não altera nada. O mundo continua jogando pedras. Isso não muda. O que muda é o estado da sua mente. E esse estado não vem de fora. Ele é construído. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará força. Perceba a profundidade disso. Não é sobre eliminar problemas, é sobre não permitir que os problemas dominem você. E aqui existe uma diferença fundamental que separa pessoas comuns de pessoas que desenvolveram esse nível de domínio. Pessoas comuns reagem, pessoas fortes escolhem. Reagem ao tom de voz, reagem à crítica, reagem ao atraso, reagem à frustração. Elas parecem aqueles brinquedos de bate-volta. Tudo o que chega recebe atenção, são puxadas o tempo todo pelo ambiente. Já quem desenvolve esse princípio cria um espaço entre o que acontece e a resposta que dá. E é nesse espaço que mora o poder. Porque nesse espaço você decide. Você decide se aquilo merece a sua energia. Você decide se aquilo merece sua atenção. Você decide se aquilo vai ou não afetar o seu estado interno. E quanto mais você treina isso, mais natural se torna. Mas vamos ser honestos. Isso não é fácil. Não é natural no começo
ignorar algo que te incomoda. Não é automático não reagir quando alguém te provoca. Não é simples manter a calma quando tudo parece sair do controle. Mas o fato de não ser fácil não significa que é impossível. Significa apenas que precisa ser treinado, assim como um músculo. No início, qualquer peso parece pesado, qualquer esforço cansa. Mas com o tempo, aquilo que antes te derrubava passa a não te afetar da mesma forma. É exatamente assim com a sua mente. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, você fortalece esse controle. Cada vez que você observa antes de responder, você cria mais domínio. Cada vez que você não se deixa levar pelo momento, você constrói estabilidade. E chega um ponto em que aquilo que antes te abalava, seu chefe, a falta de resposta para uma mensagem importante, o colega de trabalho petulante, simplesmente deixa de ter o mesmo efeito. E é aqui que nasce essa sensação de que nada te perturba. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais estável. E quando isso acontece, algo interessante surge como consequência. Tudo começa a fluir. E não porque a vida virou perfeita, mas porque você deixou de criar resistência desnecessária. Você não briga mais com tudo, você não reage a tudo, você deixa de ser um brinquedo de bate-volta. Você não se desgasta com qualquer coisa. Isso te dá uma vantagem silenciosa. Enquanto outras pessoas estão presas em reações emocionais, você está pensando com clareza. Enquanto outras estão perdendo energia com pequenas coisas, você está direcionando energia para o que realmente importa. Enquanto outras estão sendo levadas pelo ambiente, você está conduzindo a si mesmo, e isso muda completamente os seus resultados, porque no fim, não é o que acontece que define a sua vida. É a forma como você responde ao que acontece. A paz, então, deixa de ser um acaso e passa a ser uma construção. Ela deixa de depender do mundo e passa a depender de você. E talvez essa seja a virada mais importante de todo esse vídeo. Você não precisa de um mundo perfeito para viver em paz. Você precisa de uma mente treinada para não entregar o seu centro a qualquer coisa que aconteça do lado de fora. Quando você aprende que nem tudo merece entrar no seu santuário emocional, você começa a proteger a sua paz. Quando entende que nem tudo é sobre você, para de carregar pesos que nunca foram seus. Quando percebe que aquilo que te afeta revela aquilo que ainda te controla, começa a se conhecer de verdade. Quando desenvolve equanimidade, deixa de perder energia em pequenas perdas de controle. Quando para de se explicar o tempo todo, recupera a postura. Quando estabelece limites, ensina o mundo a respeitar o que é sagrado para você. E então, tudo começa a se encaixar. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você deixou de ser emocionalmente acessível a tudo. É isso que os estoicos entenderam. A liberdade não está em controlar o mundo, está em não permitir que o mundo controle você. Porque no fim, viver bem não é viver sem críticas, sem pessoas difíceis ou sem imprevistos. É viver sem perder a si mesmo no meio deles. E quando você chega nesse nível, algo muda para sempre. As pessoas continuam falando, o mundo continua pressionando, os problemas continuam surgindo, mas já não encontram em você a mesma fragilidade, a mesma abertura, o mesmo acesso. Você não se torna frio. Você se torna firme, não se torna distante, você se torna inteiro. Não se torna indiferente, você se torna soberano sobre a própria mente. E é exatamente aí que nada, nem ninguém, consegue mais te afetar da mesma forma. Você é o capitão da sua mente. Siga firme, caminhe forte e continue prosperando. Se esse vídeo faz sentido para você, curta, comente e compartilhe com alguém que você quer ver crescer. Obrigado por assistir.